procura da verdade. Bom, é o seguinte, dentro dos trabalhos da CPA aí, ao primeiro domingo do mês, né, está trazendo um tema para nosso crescimento. Hoje a gente vai ter a palestra Saúde do Povo Preto com nosso irmão, o Dr. Pascoal Baltar da Silva. Dr. Baltar, que a gente teve contato através dos irmãos do Camarões, e ele já deu uma consultoria ali, né, quando a gente apresentou o trabalho aqui, o Homem Preto na Diáspora, Heróis da Educação e Saúde. A parte de saúde, ele quem passou informações para a gente. Então, ele veio lá do Vale do Paraíba, São José dos Campos, uma história de luta como a história de qualquer um de nós, do nosso povo, né? E hoje é um profissional da saúde, né? Um médico, e que vai estar trocando, né, uma série de experiência e passando uma série de informações aí para nós. Primeiro eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite, né, de estar aqui essa tarde. Aqui com o Zé falando para ele que eu acho que é um desafio a gente marcar qualquer coisa para um domingo à tarde, né? Mas de qualquer forma a gente está acostumado também a ter esse tipo de problema de enfrentamento, como a gente lida com toda essa problemática do movimento negro em si. Então, lá em Guaratinguetá, a cidade que eu moro, não é muito diferente. Então, o primeiro desafio da gente é tentar reunir o pessoal. E sempre, sabe, a gente coloca nessas reuniões, nesses nossos encontros, é que as pessoas elas vão chegando aos poucos, e mesmo aquelas que não chegam, elas estão presentes. Elas estão presentes principalmente porque todos nós aqui somos multiplicadores de informação. E a gente até brinca também dizendo que todo mundo que era para vir está aqui. Então é assim, né? E nós que estamos aqui de corpo presente, e agora no momento, nós ficamos com uma outra responsabilidade, que é de passar adiante tudo que a gente conversa aqui, né? Eu vim na verdade, com um espírito de passar alguma coisa até um pouco mais técnica, mas eu sou incorrigível, então eu não me prendo a isso. E quando eu cheguei aqui, eu senti um clima mais informal, então senti uma coisa mais à vontade. Eu vou procurar até pedir para vocês, eu vou pedir a apresentação pessoal, porque eu não pretendo mais fazer o que eu vim programado para fazer. Então, eu pretendo mesclar alguma coisa de informação técnica com uma coisa pessoal, uma experiência pessoal. Acho que isso daí também vai ser de grande valia. Até pedir para os irmãos se apresentarem por nome, para eu ficar até mais à vontade do que eu já estou. Não, vamos começar por aqui, né? Eu sou Diop, sou aqui da CPA. Diop. Sou Carlos. Segunda reunião que eu venho, o cara dá muita experiência. Segunda reunião já está bastante experiente. É um veterano. Sou o Nicolas, também a segunda reunião que eu venho, sempre comigo também. Nicolas. Você, irmão. Pode falar. Meu nome é Polani, sou daqui da CPA. Meu nome é Luciana, por frequente aqui no CPA, né? E eu sou enfermeira. Sou de Japa e sou advogado. Meu nome na Regina é Eleazar, né? E sou da RIO, que é um dos coletivos do CPA. A gente está aí nesse trabalho. O nosso filmador. Alaru, do CPA também. CPA também. Ele falou que você está saindo da câmera. Eu sou o Pascoal, né? Quando eu estou sentado aqui na mesa, eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais longa, né? Meu nome é Pascoal, eu nasci no domingo de Páscoa, está pertinho, dia 6 de abril de 58, foi um domingo de Páscoa,
E desde então a gente não comemora lá em casa, não comemora no 6 de abril, comemora sempre no domingo de Páscoa. Eu sou natural lá do Rio de Janeiro, tenho uma história familiar que eu estava contando aqui, conversando aqui antes de começar essa palestra, de uma família de origem bem humilde. Quando a gente fala humilde, a gente quer dizer pobre mesmo. E uma história social dessa ascensão entre aspas, né? Porque essa ascensão é uma coisa também bastante questionada em relação a muitas das pessoas que experimentam a ascensão, mas não experimentam a ascensão interna. E, na verdade, o que a gente busca é uma ascensão interna da gente como pessoa. Do ponto de vista assim, de formação, eu sempre estudei, sempre fiquei orientado em relação a estudo em escola pública, e essas escolas públicas todas fizeram que a gente crescesse bastante, porque naquele tempo, cerca de 20, 30 anos atrás, a dificuldade grande era em relação às escolas públicas nos preparar para a universidade. Isso daí modificou um pouco em relação a hoje, é um contraste, uma desigualdade muito grande, quem tem acesso a melhores escolas e quem tem uma formação pública, com raras exceções. Tem também assim, em termos de apresentação, a gente não pode se cortar, tem que falar que todo ser humano é essencialmente político, né? A gente já faz política quando nasce. E lá em Guaratinguetá, na cidade que eu estou há quase 20 anos, olhando para o Rio de Janeiro, a gente também tem uma participação política. Eu faço parte de um partido socialista, e aí tem uma informação bastante interessante. Eu sou também militar da ativa, eu sou oficial superior da Força Aérea Brasileira. E mexo com isso, não sei como, né? Com essa participação política, também no socialismo. E a gente não se culpa de atuar politicamente nesse sentido. Eu também tenho uma experiência pequena, mas que eu também posso participar para vocês, se for o caso, é que eu fui o primeiro candidato em Guaratinguetá, que é uma cidade extremamente conservadora, por que não dizer racista. Eu fui o primeiro candidato à prefeitura, candidato negro à prefeitura em Guaratinguetá, nas eleições passadas. Atualmente, a gente tem essa participação lá em atuação nos hospitais da cidade, e eu também trabalho ali no Vale do Paraíba, no Hospital Universitário em Taubaté, e venho aqui em São Paulo esporadicamente. A última vez que eu estive aqui foi um hospital que eu não conhecia, uma vergonha não conhecer, um hospital muito grande, o Santa Marcelina, aqui no Itaquera, e vim fazer dar um curso de ACLS, que eu sou instrutor de ACLS, né? Então eu dou aula de parada cardiorrespiratória. Eu tento ser especialista em reanimar corações, que eu trabalho no UTI em Taubaté. Mas a gente, quando senta assim, com um bate-papo, uma reunião para falar de saúde do povo preto, a gente não pode deixar de se reportar a coisas passadas, né? E aí a gente tem que ir em relação à história, em relação àquele período, né, da escravidão, e questionar algumas coisas em relação ao que aconteceu com o nosso povo em relação a isso. Desde a captura, ou o sequestro, como vocês queiram chamar, dos negros na África, a gente, o povo negro, o povo preto, ele tem passado por momentos da mais franca bestialidade, né? A escravidão, ao contrário do que muita gente propaga ainda hoje, ela foi feita de uma forma não só nacional, mas de uma forma extremamente violenta aqui no Brasil. E isso daí também, para mim, é importante, porque eu vivo numa região, no Vale do Paraíba, e talvez ao lado da região do complexo de mineração, depois que o eixo da escravidão se deslocou para as minas, talvez ali no Vale do Paraíba tenha sido o local em que a escravidão se processou da forma mais violenta, mais bestial. E isso causa reflexo até hoje em relação a coisas culturais, a condutas, a comportamentos de toda aquela população que está ali naquela região.
É interessante a gente notar também que os relatos sobre essa violência em relação à escravidão, eles são muito maquiados, né? E fazem com que a nossa interpretação em relação ao reflexo disso sobre a saúde do povo negro seja também maculado, seja também interpretado de uma forma errônea. Por quê? Porque se a gente não compreende bem o que aconteceu com o negro que foi escravizado em relação à sua mortalidade, sua morbidade naquele período, a gente não vai entender como está a saúde do negro hoje. Daí a importância de nós fazermos algumas reflexões. Para começar, é assim, na África negra, de exportação, de sequestro, de captura dos negros, cerca de 100 milhões de negros saíram da África. Né? Foram capturados, exportados e sequestrados da África. Aqui no Brasil, nós, quando falamos de escravização, de escravagismo, nós não devemos nunca deixar de nos reportar um evento histórico extremamente importante para nós compreendermos o que aconteceu com o negro aqui. É a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi uma guerra que se processou em 6 anos, de 1864 até 1870, ela foi um marco em relação à participação negra na vida do país. Esse país aqui, na verdade, ele não existiria se não fosse a participação negra. E a Guerra do Paraguai mostra claramente isso. Até a Guerra do Paraguai, aí entra um dado também até meio militar, não existia um exército brasileiro construído. O Brasil declarou guerra ao Paraguai, formando uma tríplice aliança, meio falsa, né, meio fajuta, com a Argentina e com o Uruguai. Depois a Argentina e o Uruguai saíram de cena e deixaram só o Brasil na luta com o Paraguai, mas se declarou guerra sem ter um exército permanente. Esse exército, na verdade, era formado por negros. Né? Então, hoje nós temos o patrono do exército, Luiz Alves Lima, Silvio Vitor de Caxias, todo mundo quer falar, o ano é Caxias, aqui, faz tudo certinho, mas nem tão certinho fez assim, porque uma tática bastante conhecida na Guerra do Paraguai era você ter pelotões à frente, na vanguarda de negros, aí depois, no terço médio da tropa, vinham os mulatos, depois vinham os brancos. Então, os negros recebiam as baionetas, tinha também os negros lá recrutados, né, lá da Bahia, que lutavam capoeira, às vezes não tinha nem arma suficiente para lutar com os peritos por isso, e depois que o perigo que diminuía, vinha a tropa com os mulatos, e no final, quando estava mais ou menos encaminhada, vinham os brancos para receberem os loucos. A Guerra do Paraguai se desenvolveu durante esses anos todos, também foi um verdadeiro genocídio do lado do Paraguai, uma coisa desigual e bastante sangrenta, questionável do ponto de vista até militar do exército brasileiro. Mas o importante é dizer o seguinte: em 1864 a 1870, o período da Guerra do Paraguai, quando começou a guerra, no Brasil nós tínhamos 2,5 milhões de negros. 6 anos depois, após o final da guerra, nós tínhamos 1,5 milhão. Então, em 6 anos, foram dizimados 1 milhão de negros. Né? Desapareceram do Brasil. Era cerca de 40% da população negra desse país. Tudo na Guerra do Paraguai. E esse episódio histórico importante, a gente encontra pouco registro nos livros históricos. E isso é importante em relação à saúde? É importante em relação à saúde, porque a gente já vai ter um reflexo que deságua na própria abolição, também, entre aspas. Por quê? Porque a Guerra do Paraguai foi um mecanismo propulsor para a chegada da República no Brasil, do fim do Império. Por incrível que pareça, o fenômeno o evento da Guerra do Paraguai, o Império acelerou seu próprio fim. Por quê? Porque voltou com um exército vitorioso, no Brasil ganhou o Paraguai, o pretenso ditador do Paraguai, Silvano Lopes, aquela coisa toda. Então voltou com um exército de negros, heróis
heróis e com uma pressão enorme da sociedade para que aqueles negros fossem libertos. E o Exército passou a fazer uma coisa também bastante interessante, porque até então, Luiz Alves Lima, do Caxias, tinha como uma das suas características perseguir negros. Ele recebia missões, o Exército recebia negros fujões, os quilombolas. Então, a partir da Guerra do Paraguai, você nota uma transformação em relação ao militar brasileiro.